Bom, pessoal, vamos continuar vendo a nossa aula, né, de termodinâmica, certo? De termometria, né? E hoje vamos continuar vendo a parte da segunda lei da termodinâmica, tá? A gente tinha visto, né, motores térmicos, né, que eram um ciclo, basicamente um motor térmico, certo? O que que era? É um sistema, né? Esse sistema, ele recebe calor, certo? Ele recebe calor, tudo bem? Essa quantidade de calor recebida a gente chamou de QH, né, que a gente diz que vem de uma fonte mais quente. Parte desse calor se transforma, né, a substância realiza trabalho, certo? Que é exatamente o trabalho que a sua máquina térmica precisa para funcionar, né? É o trabalho que ela faz, né? E uma parte é perdido em outra forma de calor, né? Certo? E aí vai esquentar a máquina, enfim, certo? É um calor perdido aqui, certo? Bom, a gente tinha visto isso e vimos que como é que se calculava a eficiência, né? A eficiência nada mais é do que um custo-benefício, tá? Então, ou seja, é o quanto de trabalho eu recebo dependendo de quanto eu paguei, né? Dividido pelo quanto eu paguei, o quanto de combustível eu forneci, né? A energia que eu forneci como combustível, certo? É a energia que eu recebi, né? Na forma de um trabalho útil para mim, dividido pela energia que eu forneci, tá? Essa aqui é a eficiência, tá? Lembrando que, como é um ciclo fechado, tá? Então, ou seja, como é um ciclo fechado, o trabalho é igual à energia interna, certo? A variação da energia interna, certo? Aliás, a variação da energia interna é zero, perdão, né? Lembrando que um motor é qualquer ciclo fechado, né? E vice-versa. Um ciclo fechado você pode pensar como sendo um motor. E aí, o que significa dizer? Que a variação da energia interna é igual a zero, então vai ser igual exatamente ao calor líquido, né? Então, ou seja, vai ser o quanto de calor que você forneceu menos o calor que foi desperdiçado, tá? Podemos fazer essa equaçãozinha. Quando eu substituir essa equação aqui, então nós temos que a eficiência vai ser 1 menos o calor desperdiçado dividido pelo calor que eu forneci, certo? Essa aqui a gente calcula a eficiência, tudo bem? Bom, vamos botar isso em prática, né? Vamos pegar aqui uma máquina térmica, certo? Lembrando, uma máquina térmica é qualquer ciclo fechado. Então, vamos pegar aqui uma máquina térmica aparentemente simples, mas no fundo ela não é tão simples, tá? A gente vai ver com os cálculos. Simplesmente essa máquina térmica aqui, tá? Vamos calcular a eficiência dessa máquina térmica, certo? Vamos calcular a eficiência dessa máquina térmica. Ou seja, é simplesmente um retângulo, tá? Calcular a eficiência dessa máquina térmica, ou seja, a gente tem que calcular o quanto de trabalho ela recebeu, tá bom? E o quanto de, aliás, o quanto de calor ela recebeu, certo? E o quanto de trabalho ela realizou. O trabalho realizado é fácil, porque a gente lembra que o trabalho de um ciclo fechado é exatamente essa área, né? Essa área é exatamente igual ao trabalho, tá? Igual a essa área. Então, eu posso botar aqui um ΔV e aqui um ΔP. Então, meu trabalho vai ser simplesmente ΔV vezes ΔP, certo? Agora, vamos calcular o quanto do calor ela recebe, né? Então, se eu calcular o quanto de calor ela recebe, basta eu pegar esse trabalho que eu calculei, divido pelo esse calor que ele recebe, a gente tem a eficiência, certo? Aqui a gente tem esse ciclo total, na verdade, são 4 ciclos, né? Aqui eu tenho um processo isovolumétrico, aqui um isobárico, outro isovolumétrico e outro isobárico. Boa noite, Larissa. Eu já tinha começado a dar aula, mas só estou resolvendo uma questãozinha aqui para relembrar a aula passada, né? Então, eu ainda estou na revisão da aula passada, tá? Então, você não chegou a perder nada, certo? Vamos lá.
eu estou calculando aqui, eu calculei o trabalho desse ciclo, agora eu vou calcular a quantidade de calor que ele recebeu, certo? Então, a quantidade de calor que ele recebeu, certo? A gente primeiro tem que ver em quais dos ciclos ele recebe calor aí, tá? Boa noite, Gabriel. Como eu estava falando aqui para a Larissa, eu comecei a aula quase agora, então vocês perderam nada não, tá? Eu só fazendo uma revisão da aula passada em relação a motores térmicos, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, fica o seguinte. Temos esse ciclo aqui, certo? Basicamente, esse motor são formados por processos isobáricos ou isovolumétricos, né? Então, o calor, certo? O calor nesses processos ou vai ser calculado usando NCP ΔT ou, certo? NCV ΔT, né? Dependendo se for um processo isobárico ou isovolumétrico, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Para a gente saber se em qual desse processo ele recebeu calor ou forneceu calor, certo? Basta eu ver se a temperatura está aumentando ou está diminuindo. Tudo bem? Lembrando que a temperatura, né, as isotérmicas, elas são hipérboles, tá? Isotérmica, ela tem esse formato aqui, ó. E aí, só vendo esse caminho dá para eu saber se vai aumentar ou não a temperatura. Por exemplo, esse primeiro processo aqui, certo? Houve um aumento da temperatura, tá? Porque ele saiu de uma isoterma mais embaixo para uma isoterma mais em cima, certo? Daqui, esse aqui também vai ser um processo que tem um aumento de temperatura também, certo? Então, esses dois processos aqui, se há um aumento de temperatura, é um calor positivo, certo? Então, houve um ganho de calor. Então, nesses dois processos, houve um ganho de calor, chamado de Q1, e esse aqui de Q2, tá? Então, durante esses dois processos, teve um ganho de calor. Já esses dois aqui, ó, vai ter uma diminuição de temperatura. Então, nesses processos aí, é onde gasta calor, né? Ou seja, onde meu motor térmico vai perder a eficiência dele, tá? Esse Q3, esse Q4, ele vai perder calor, certo? Mas no caso aqui, eu só estou interessado no calor que ele recebe, certo? Então, o calor que ele recebe, que é o que a gente chama do QH, certo? Do QH, vai ser simplesmente esse Q1 mais o Q2, que é o calor que ele recebe no processo 1 mais o calor que ele recebe no processo 2, certo? O calor que ele recebe no processo 1 é um processo isovolumétrico. Então, eu posso calcular como sendo NCV, ΔT, mais N, e o calor 2, né, é um processo isobárico. Então, vai ser NCP ΔT, tá? Então, vamos lá, vamos calcular quanto é a eficiência desse motor térmico, tá? Só fazer um pouquinho assim para ficar mais centralizado. Então, a gente vai apagar aqui, certo? A gente vai usar essa formulazinha, né? Mas antes eu quero calcular quanto é o calor total recebido. Vamos supor que isso aqui é um gás ideal, tá? Gás ideal monatômico. Então, eu posso escrever esses ΔT e esse ΔT aí, certo? Da seguinte forma, né? Nesse caso aqui é um processo isobárico. Então, eu sei que PV é igual a nRT. No processo isobárico, não, perdão. Nesse aqui, nesse 1, vou até chamar de variação 1 e variação 2, tá? É diferente. Então, ele sai aqui, ó, é um processo isovolumétrico. Então, o volume é o mesmo. Então, pode dizer que a pressão 1 vezes esse volume nesse ponto aqui, certo? Vai ser igual à temperatura 1
certo? Posso fazer a mesma coisa para o 2, só que o volume continua o mesmo, certo? O volume é temperatura 2. Posso fazer de cima menos a de baixo, então eu vou achar o seguinte, que ΔP V1 é igual a NR T2. Tá? Opa, ΔT. Tá bom? Esse ΔT aqui nesse intervalo, certo? Posso fazer a mesma coisa para esse outro aqui, tá? Só que nesse outro, essa mesma equação, só que o que vai ficar constante é a pressão, certo? Essa pressão P2 aqui, tá? Vou chamar aqui de P2, aqui de P1, aqui de V1 e de V2. Certo? De tal forma que eu vou poder escrever esse meu calor aqui, né? Deixa eu botar logo a resposta, como é que vai ficar. Esse meu calor, vou poder escrever da seguinte forma. Vai ser NCV vezes o delta T1, que vai ser P1, aliás, delta P V1, certo? Dividido por NR, certo? Mais NCP, certo? Aí agora vai ficar o P2 vezes ΔV dividido pelo NR. Né? Posso acortar aqui esse N, esse N, esse N com esse N, de tal forma que o calor fornecido vai ser essa equaçãozinha aqui, ó. CV V1, que multiplica ΔP, certo? Mais o CP vezes o P2, que multiplica ΔB. Bom, basicamente é isso aí, certo? Substituindo aqui na equação da eficiência, né? Então, a eficiência desse motor aí, ó, N vai ser igual ao trabalho, tá aqui, né? ΔV vezes ΔP, dividido por isso aqui, ó. CV, que multiplica V1, ΔP, mais CP, que multiplica P2 vezes ΔV. Certo? Então, essa aqui seria a eficiência, certo? Desse motor retangular. Tá? Claro que vamos substituir aqui os valores, né? Para a gente ter uma ideia, certo? A gente ter uma ideia. Ah, tem um R aí, tá? Esqueci, né? Aqui tem um R dividindo, tá, pessoal? Desculpa. Aqui tem um R dividindo, então fica esse R multiplicando aqui em cima. Certo? Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia, né, numérica da eficiência desse motor, certo? Então vamos supor o seguinte, vamos jogar aqui um volume inicial de 1 litro, certo? Vamos botar aqui um ΔV de 2 litros, certo? Vamos botar aqui uma pressão inicial de 1 atmosfera e um ΔP de 3 atmosferas aqui. Vamos botar assim, aqui 2 atmosferas e aqui vamos colocar 3 litros, só para a gente ver, né? Não tem problema eu não estar usando o SI, né? Porque vai tudo se cancelar, tá? Vamos supor que seja um gás ideal. Então, como é um gás ideal, o meu CV é 3 meios de R e o meu CP é 5 meios de R. Tá? Vamos substituir tudo aqui, tá? Então, minha eficiência, vou botar mais para cá, vai ser o quê? Ó? Esse R aqui, eu já sei que ele vai se cancelar com o R daqui e daqui, tá? Então, eu não vou nem me preocupar com os R's daqui, 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 porque eu sei que vai se cancelar tudo. Então, vai ser o produto aqui das variações, 3 vezes 2. Aqui temos o 3 meios, que multiplica o V1, que é 1, vezes o ΔP, que é 2, certo? Mais, aqui temos o CP, que é 5 meios, que multiplica o P2, o P2 seria 3, né? O P2 é 3, vezes o ΔV, que o ΔV é 3 também. Tá aqui, certo? Então, aqui vai ficar 6, né?
dividido por, aqui eu tenho 3, né? Esse 2 conta com 2. E aqui nós temos 3 vezes 3, 9. Vezes 5, 45. 45 dividido por 2 dá 22,5 por 3, 25,5. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui na eficiência desse meu motor, né? 6 dividido por 25,5 daria 0,23,5 aproximadamente. 0,235. Ou seja, esse meu motor aqui, se eu pegar em porcentagem, ele teria uma eficiência de 23,5%. Ou seja, é um motor lixo, né? Um motor que tem 23,5%, tá? Não presta, tá? É por isso que o pessoal não usa motores como esse, né? Mas vamos ver aqui. Daqui a pouco eu vou pegar um livro e mostrar mais ou menos como é o motor de um carro, tá? O ciclo de motor do carro que a gente usa para descrever o motor de um carro, tá? É claro que o motor do carro é um pouco mais complexo porque envolve algumas reações químicas, né? Mas a gente tem um ciclo que seria mais ou menos o comportamento do motor do carro. Tudo bem? Então, você vê, né? É um motor bem de fuleiragem, esse aqui que eu botei para vocês, tá? E aí vem uma pergunta, será que tem um motor com eficiência 100%? Será que tem como a gente fazer um sistema que gera um motor com eficiência 100%? Certo? E o que a segunda lei diz é que não, né? Não tem como. Nunca se achou um motor termodinâmico que tenha eficiência 100%. Aliás, a gente nunca nem achou um motor que seja melhor do que o motor de Carnot. Né? O melhor motor que existe, é o que a gente vai ver daqui a pouco, é o que a gente chama do motor de Carnot. Certo? Do ciclo de Carnot. E a gente não consegue achar nada melhor do que ele. Certo? Não consegue achar nada melhor do que ele. Tudo bem? Só mostrar aqui para vocês. Só mostrar aqui para vocês como é que seria o ciclo, né? Mas, vou pegar um livro aqui, ó, desenhar para vocês mais ou menos como é um ciclo do motor de um carro, tá? Não é exato, não, né? Mas é a aproximação que a gente usa para estimar a eficiência do motor do carro, certo? Deixa eu pegar aqui. Bom, tem vários tipos de motores, certo? Ó, tem o que a gente chama do ciclo de Otto, certo? O ciclo de Otto, ele é estimado desse jeito, ó. É sempre um ciclo fechado, tá? Mas ele é assim, ó. Aqui tem um processo isovolumétrico, aqui tem um processo adiabático, aí outro processo isovolumétrico, certo? E aqui ele fecha o processo com um processo adiabático, certo? Isovolumétrico, esse aqui não há troca de calor, né? Nem aqui, nem aqui, certo? Esse ciclo é bem parecido com o que a gente chama do ciclo de... Aqui, o correto é Stirling, né? Bom, aí eu poderia, né, observe, da mesma forma que eu calculei a eficiência desse motor aqui, eu poderia até calcular a eficiência desse motor, tá? Esse aqui é até mais fácil, porque como não há troca nem de calor aqui nem aqui, né? Ou seja, ele só recebe calor aqui e ele doa calor aqui, certo? E aí eu baixo calcular o trabalho, né? E o calor que ele recebe aqui, eu consigo calcular a eficiência dele, tá? Mas não vou fazer, tá? Só por curiosidade eu mostro aqui para vocês. Na realidade, o gás, né? O gás que... Como o motor ele fica trocando de gás, tem uma etapa a mais aqui, tá? Essa etapa é a etapa em que o gás ele é trocado de dentro do motor, certo? Então, na verdade, ele começa aqui, né? Ele sofre uma compressão, né? Na hora que o pistão, né?
O motor do combustão, né? Ele é mais ou menos assim, certo? Eu vou saber desenhar muito bem. Aqui nós temos um pistão, certo? Aqui um negócio assim. Pronto, é algo mais ou menos assim, certo? E aí o que acontece? Essas válvulas ficam injetando mistura de gasolina com ar aqui dentro, certo? A combustão, depois essa válvula abre e sai, certo? Quando há combustão, essa coisa de gasolina com ar, ela expande, né? Então empurra isso aqui, esse movimento, né? Faz mover a... Qual o nome é? Eu vivo os mecânicos falando, eu vivo escutando os mecânicos falando, né? A bielete, né? Enfim, eu sei que esse cara aqui é o que está ligado, né? Ao eixo do motor, certo? Que faz rodar o eixo, tá? Ele é ligado a uma peça que, quando ele desce, faz rodar o eixo do motor, certo? Então, esse trecho aqui, ó, é quando o gás é comprimido, certo? O gás é comprimido, né? Nessa região aqui, que é quando ele recebe o calor, é exatamente quando acende a faísca aqui, certo? E aí ele expande de uma vez. Essa expansão aqui é a hora que ele empurra o pistão para fazer o motor girar, tá? Aí nessa expansão, né? Aí ele, depois que ele expandiu, né, esse tempinho que o gás ainda fica aqui dentro, é a hora que ele vai trocando de calor, né, ele vai perdendo calor, certo? Ele vai esquentando o motor, tá? Ele vai esquentando aqui o motor ao redor, né? Porque teve essa explosão, expandiu, mas o calor aqui ainda está aqui dentro. Ele vai troca de calor aqui com o motor, o próprio motor, tá? Por isso que precisa, o motor fica sendo refrigerado, né? Se o motor não for refrigerado, ele funde, né? Que a gente chama, ele derrete, tá? Por isso você tem um avisozinho de quando o óleo está baixo. Certo? Quando o óleo está baixo, aumenta muito a temperatura e o motor pode queimar, certo? E aí repete o ciclo, né? Sendo que, como aqui o gás ele é substituído, né? Então ele tem esse processo aqui de substituição, certo? Até voltar para o estado de novo e começar o ciclo de novo. Basicamente, o motor do carro ele funciona desse jeito aí, certo? Mas como eu falei para vocês, né? É, existe uma lei da termodinâmica, tá? Então, ou seja, a segunda lei da termodinâmica, certo? A gente não consegue demonstrar ela, né? A gente observa experimentalmente, né? Da mesma forma como a gente comprovou a lei da gravidade, quer dizer, como a gente sabe que a lei da gravidade é verdade, né? Ou seja, para experimentos, né? Para experimento a gente descobriu o seguinte, que a eficiência de nenhum motor, certo? É igual a 1, né? Ou seja, não existe um motor com eficiência 1. Não existe um motor que você consiga, todo o calor que você forneça, você consiga transformar em trabalho. Não existe esse motor, tá? Nunca se achou, né? De vez em quando aparece um maluco dizendo que achou um motor que, que tem eficiência 1, né? Mas quando você vai ver a fundo, ele não tem, certo? Você nunca consegue achar. Na realidade, né? A gente, essa lei aqui é ainda mais forte, né? Quando ele diz o seguinte, que a eficiência de um motor térmico sempre é menor ou igual que a eficiência do ciclo de Carnot. Certo? E que ciclo de Carnot é esse? Né? O que a gente vai ver aqui agora. Então, o ciclo de Carnot, ele é um ciclo que ele é assim, é até parecido com aquele ciclo do motor que a gente viu. Certo? Ele tem um processo adiabático, certo? Aqui é um processo em que a troca de calor é igual a zero, adiabático. Temos um processo depois isotérmico, certo? Então, aqui não há variação de temperatura. Depois ele vai retomando para a posição inicial com um processo adiabático, certo? E novamente um processo aqui isotérmico, tá? Aqui também a variação de temperatura igual a zero. Peraí.
Só errei uma coisinha aqui, né? É exatamente isso. Quando você vai ver visualmente, né? Na realidade, esse cara aqui é que é o processo isotérmico, esse cara aqui é o processo adiabático, aí retoma com o processo isotérmico e aqui vem com o processo adiabático. Tá? Então, A, B, C, D. Pronto, outro processo adiabático, certo? Então, aqui calor igual a zero, calor igual a zero, certo? Então, já que essa máquina é, né, mais eficiente de todas, vamos calcular quanto é a eficiência dela, né? Ou seja, fazer a mesma coisa que eu fiz para essa aqui, fazer para essa máquina aqui, certo? Então, eu posso calcular como sendo o trabalho dividido pelo calor que foi fornecido, tá? Mas eu também posso calcular, né, usando aquela outra formulazinha, como sendo o calor que foi perdido, certo? Dividido pelo calor que foi ganho, né? Lembrando que ele só ganha calor e perde calor nessas etapas aqui, né, dos processos isotérmicos. Tudo bem? Então, eu posso calcular quanto foi a troca de calor nesses processos isotérmicos, certo? E aí, divido, né? Então, o que acontece? Ó? Nesse processo aqui, né, nesse processo de AB, certo? Ele, vamos ver se ele recebeu ou perdeu calor, né? É um processo isotérmico, deixa eu apagar aqui. Ele é um processo isotérmico, é um processo de AB, né? É um processo isotérmico, certo? ΔT igual a zero. Então, vamos calcular a quantidade de calor que ele recebeu ou perdeu aí, tá? Então, nesse caso, eu posso calcular o calor como sendo o quê? O trabalho mais variação da energia interna. Como o processo é isotérmico, então a variação da energia interna é zero. Então, o calor vai ser simplesmente o trabalho, tá? O trabalho, no processo isotérmico, eu demonstrei uma ou foi duas aulas atrás, né? Exatamente NR, LN, do volume final menos inicial, né? Deixa eu ver se está certo aqui. Eu vou lembrar aqui como é que calcula o trabalho no processo isotérmico. Deixa eu ver aqui. Mais aqui. Energia. Pronto, é isso mesmo. NRT. NRT. NRT, LN do volume final sobre o volume inicial. Exatamente. Pronto. Certo? Então, nesse caso aqui, né? Como o volume final é maior do que o inicial, então, nessa situação aqui, então, ele recebeu calor, tá? Então, nesse processo aqui, ele recebe calor. É o calor H, né? Nesse outro processo aqui, ele vai perder calor, tá? É exatamente o QC. Certo? Então, vamos lá. E aí, ó, então, ou seja, o calor nesse processo AB, tá? Que é o próprio QH, né? Que é o próprio QH,
vai ser igual a nRT, né, onde é a temperatura nessa região aqui, tá? E aí é por isso que a gente chama de H, tá? Porque isso aqui é a região onde tem a maior temperatura, a gente chama de TH, H de hot, né? A temperatura mais quente, certo? E aqui a gente chama de temperatura C, de cold, né? Temperatura mais fria, né? Hotter e colder, né? Certo? Beleza, então esse aqui é o calor, né? Vai ser exatamente a diferença, né? Entre esses volumezinhos aqui, certo? No processo A. Agora vamos calcular o calor que ele perde ali no processo C, CD, tá bem? Então, no processo CD, é o mesmo procedimento, tá? O que vai mudar agora, certo? O que vai mudar agora é que a mesma coisa, né? Vai ser W mais ΔE, só que o ΔE é zero. Então, o QC vai ser igual ao trabalho. Aqui era a temperatura quente, né? Então, vai ser NR da temperatura fria vezes o Ln do volume final e vezes pelo volume inicial. Só que agora o volume final, né? É esse VD aqui, certo? E esse volume inicial é o VC, certo? No caso ali era o VA e aqui é o VD, tá? Na verdade aqui era VB sobre VA, né? VB sobre VA. E aqui vai ser o VD sobre final sobre inicial, que é VC, certo? Pronto, então esse é o calor que ele recebe. Esse aqui é o calor que ele fornece, certo? Aí, pessoal, basta eu dividir um pelo outro para eu ter a eficiência, né? Vai ser um menos um dividido pelo outro, tá bom? Só um detalhezinho aí, né? O que que acontece? Só ver aqui. Quando eu pegar e dividir um pelo outro, só ver aqui. Quando eu pegar e dividir um pelo outro, né? O QC sobre esse aqui sobre aquele ali, o que que vai acontecer? Quando eu pegar aqui, ó, fica vamos ter que também, vai ficar assim, ó, N, né? N igual a 1 menos esse dividido por aquele. Então dá NRTC vezes o LN de VD dividido por VC dividido por NR TH vezes o LN do VB dividido pelo VA. VB dividido pelo VA. Tá? Então, aqui eu posso botar NR com NR, certo? Esses LNs, o que vai acontecer? Ó? Tem que lembrar, né, que esses caras aqui, eles estão no processo adiabático, tá? Então, no processo adiabático, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever, certo? Que TB vezes o VB, TB elevado a gama vezes o VB, é igual a TC elevado a gama vezes o VC, né? É um processo adiabático, tá? Esse é a formulazinha, né? Da transformação no processo adiabático, certo? Deixa eu só ver aqui
Essa formulazinha, na realidade, é o contrário. Na verdade, é gama menos 1. Gama menos 1. E aqui, gama menos 1. De tal forma que vai acontecer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Eu posso escrever o seguinte, ó. Aqui eu posso escrever como sendo TB, VB elevado a gama sobre o VB igual a TC, VC elevado a gama sobre o VC, certo? Eu quero achar um VB sobre VA. VB sobre VA, né? Então, vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui paradinho, certo? E deixa eu ver a outra relação, né? O outro processo. A outra relação no outro processo vai ser a mesma coisa ali do TA, VA elevado a gama sobre o VA, certo? Vai ser igual a A e D. TD, VD elevado a gama sobre o VD, certo? E agora eu vou fazer esse aqui dividido por esse aqui, certo? Esse dividido por esse. O que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Então, é VB sobre VA, né? Então, agora eu vou fazer esse dividido por esse. Vai ficar assim, ó. TA, VA elevado a gama sobre o VA, eu quero que ele esteja embaixo, multiplico pelo inverso desse. VB, TB, VB elevado a gama, vai ser igual a, que nós temos esse aqui, TB, VD elevado a gama, sobre o VD, né? Que multiplica o inverso desse, que é o VC sobre o TC, VC elevado a gama. Certo? Aí aqui só tem um detalhe, né? O VA é igual ao VB, então eu posso cortar esse com esse. E o TD é igual ao TC, então eu posso cortar esse com esse. Então eu chego aqui na seguinte conclusão, que o VB dividido por VA é igual... Opa. Beleza. VB dividido por VA, né? Tem esse termo aqui com os gamas. Vezes VB, aliás, VA dividido por VB elevado a gama vai ser igual a VC dividido por VD, certo? Vezes o... Aqui nós temos VD sobre o VC elevado a gama. Tá? Tem essas relaçõezinhas aí. Ou, em outras palavras, deixa eu escrever ela melhor aqui. Em outras palavras, vou fazer simplesmente o seguinte, que VA, ou então VB sobre VA, tanto faz. Vamos botar VA sobre VB, elevado a gama, menos 1, é igual a VB sobre o VC elevado a gama menos 1. Certo? É isso, né? Bota um aqui exatamente. VA sobre VB. Ou seja, aí aqui eu posso tirar esse expoente, né? Gama menos 1, então chega a seguinte conclusão, que VA sobre VB é a mesma coisa, é igual a VD sobre VC. Certo? Fiz tudo isso para quê? Fiz tudo isso só para
mostrar que esse LN vai ser igual a esse LN aqui. Certo? Com o sinal trocado, tudo bem? Com o sinal trocado. Porque aqui eu me esqueci de uma coisa, né? Esse calor aqui que ele perde é negativo, tudo bem? Então, esse cara aqui é negativo. Só que como eu pego ele em módulo, né? Então, eu posso botar um menos aqui na frente. Aqui fica o VC sobre o VD. E agora esses termos eu posso cancelar. Agora sim faz sentido, tá? Posso cancelar esse ali, né? Porque o VC sobre o VD, ou o contrário, né? Está tudo ao contrário. Então, verto tudo aqui e eu posso cancelar o LN, né? Então, finalmente a gente chega aqui na maior eficiência possível, certo? De uma máquina térmica, que era a maior eficiência possível da máquina térmica, que é a eficiência do ciclo de Carnot, né? Que ela é assim, ó, 1 menos a temperatura mais gelada dividido pela temperatura mais quente que está agindo no motor. Então, essa é a maior eficiência que o motor pode ter, a eficiência do ciclo de Carnot. Certo? Vamos pegar aqui aquele motor que a gente tinha colocado aqui, né? E vamos calcular se eu fizesse ele em ciclo de Carnot, vamos ver quanto era a eficiência dele, né? Vamos só relembrar. Eu tinha botado aqui 1 atm, né? Pressão em atm, certo? E era 1 litro. Aí ele ia para, se eu não me engano, era 3 litros. E a pressão ia para 2 atm, exatamente. Então, o motor térmico que eu tinha feito era esse aqui, né? Era esse aqui. E a gente achou uma eficiência bem vagabunda, né? 20 e poucos por cento, certo? Agora vamos ver se eu fizesse um ciclo de Carnot, né? Ou seja, quanto é que seria a eficiência do ciclo de Carnot nesse caso? Então tem que pegar a temperatura mais gelada e dividir pela mais quente aqui, certo? A temperatura mais quente vai acontecer nesse ponto. E a temperatura mais gelada vai acontecer nesse ponto, certo? E aí, sabendo que eles são gases, né, eu posso usar a equação do gás térmico, tá? Então, ó, a temperatura mais gelada, posso ver como sendo esse P vezes o V nesse ponto aqui, dividido por NR, né? E a temperatura mais quente vai ser a pressão vezes o volume nesse ponto aqui, dividido por NR. Certo? Então, posso cortar esse NR com esse NR. Então, nós temos que a mais eficiente, né, vai ser 1 menos P no ponto C é 1, né, que é 1 vezes 1. E aqui, a pressão no ponto quente é 2 vezes 6. Então, ou seja, vai ser exatamente 1 menos 1 sobre 12. 1 menos 1 sobre 12, deixa eu ver quanto é que vai dar. 1 menos 1 dividido por 12 dá mais ou menos 0,91666, que é uma dízima periódica. Tá? Ou seja, se eu fizesse se ao invés de eu tivesse usado esse motor aqui, eu tivesse usado um ciclo de Carnot aqui, né? Ou seja, tinha que ser aqui um processo isotérmico, aí um adiabático, né? Aí ele voltava com o processo isotérmico e completava com adiabático, certo? Esse processo aqui, grandão aqui, seria o processo mais eficiente entre essas duas temperaturas. E ele teria uma eficiência, né, de mais ou menos 92%. Certo? É o processo mais eficiente. Tá? Enquanto que essa porcaria aqui que eu tinha feito, né, ele tinha eficiência de quanto? Era uns 25%, né, por aí. Mais ou menos 25%. Certo? Por incrível que pareça, né, aquele motor que eu mostrei para vocês no carro, ele é bem parecido, né, com o ciclo de Carnot, né? A diferença é que ele perde essas pontinhas, né? Esses processos aqui. Aliás, ele não tem os processos isotérmicos, tá? Ele tem 2 adiabáticos, mas não tem os isotérmicos. Você poderia até perguntar, professor, então por que o pessoal não faz um carro com ciclo de Carnot? Né? Porque na prática, né, pessoal, o ciclo de Carnot,
A gente até consegue fazer um processo do ciclo de Carnot em laboratório, mas ele é muito lento, tá? Por quê? Porque um processo isotérmico é muito difícil de você fazer. Você tem que fazer ele lentamente, porque a temperatura tem que ficar a mesma, tem que ir variando a pressão, o volume e a temperatura ficar a mesma. Então, um processo isotérmico prático, você não consegue fazer num. E aí o motor não pode. Ele demoraria um dia inteiro para fazer um ciclo, não faz sentido, né? O motor, em um único segundo, em um único minuto, ele roda 5.000 vezes, né? Então, ou seja, não seria viável, né, você fazer um carro com um ciclo de Carnot, né? Ele até andaria com um mostro de eficiência, mas ia demorar um século para andar um pouquinho, né? Certo? Então é por isso que a gente usa aquele ciclo lá que eu mostrei para vocês. Certo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Essa a segunda lei, certo? Tem mais algumas formas de a gente enunciar a segunda lei. Tudo bem? Algumas formas que fica até mais, às vezes, fácil de entender, certo? Então, essa forma aí de enunciar a segunda lei, a gente diz que é a forma de... Deixa eu só ver o nome do cara aqui mesmo. É o enunciado de... Deixa eu ver aqui. De Kelvin, se eu não me engano, certo? Se ele colocou aqui, não colocou o nome do cara. Deixa eu ver. Segunda lei da termodinâmica. Esqueci. Pô, quer dizer, nem achei aqui no livro, né? É o enunciado de Kelvin, se eu não me engano. Certo? Só que existe também outro enunciado da segunda lei que é relacionado a refrigeradores térmicos. Certo? Refrigeradores. Tá? Então, o que é um refrigerador, né? Geralmente, todo refrigerador que a gente tem, né? O que a gente tem na geladeira, certo? O ar-condicionado, tudo bem? Ele funciona com um gás, né? Não é à toa que às vezes o gás da geladeira vaza e aí a geladeira tem que funcionar, né? O ar-condicionado de um carro também é assim. Né? O ar-condicionado do gás vaza e deixa de funcionar, certo? Até o ar-condicionado mesmo que a gente tem em casa é assim também, né? Tem um gás ali que fica circulando. Ou seja, então também é um processo termodinâmico que envolve ali, tá? Só que um refrigerador é um motor funcionando no sentido contrário, tá? Então, o motor, como é que ele era? Ele recebia calor, realizava o trabalho e dispensava calor para algum outro lugar. Um refrigerador, o que ele é? Ele você vai fornecer trabalho para ele, tá? Você vai fornecer trabalho, né? Para ele retirar parte de calor de algum sistema frio, né? Ele vai retirar uma parte do calor de algum sistema frio, e aí e jogar, né? Esse trabalho que você forneceu mais a quantidade de calor que você tirou, certo? Ele vai jogar para alguma fonte quente, tá? Então, ou seja, o refrigerador térmico, ele é o contrário, ele é exatamente o contrário de uma máquina térmica, tá? Quanto que a máquina térmica é assim, a máquina térmica funciona no sentido contrário, né? Você fornece o calor da fonte quente, certo? Você ganha uma parte em trabalho e outra parte você perde para a fonte fria. O refrigerador não, você quer resfriar, né? O refrigerador, você quer resfriar aquilo que já está frio, tudo bem? Dentro da geladeira já está frio, mas você quer que ele continue frio. Você quer continuar tirando calor dali, né? Por quê? Porque se você não ficar tirando calor, a geladeira vai esquentar, certo? Então, a gente está direto tirando calor de dentro da geladeira, certo? Que é mais frio que o ar, certo? Então, assim, então você fornece uma parte do calor, certo? A parte do trabalho é fornecido. Você fornece trabalho, né? Aqui na nossa geladeira, você fornece trabalho através da energia elétrica, né? Então, você bota o motor para funcionar,
O motor faz o gás rodar, né? Seguir o ciclo termodinâmico. Com isso, ele retira o calor da fonte fria e joga na fonte quente, tá? Observe que a gente sempre está esquentando, né, a atmosfera. Tipo assim, se eu ligo o ar-condicionado ali do meu quarto, o que acontece? Eu estou resfriando o meu quarto, mas o que eu estou resfriando no meu quarto, eu estou esquentando fora do meu quarto, ainda mais o trabalho da energia elétrica que foi realizado, tá? Então, ao custo da gente resfriar algum lugar, a gente esquenta mais fora daquele lugar, né? Esquenta, e não, você não esquenta simplesmente a quantidade de calor que você tirou, né? Porque todo esse trabalho que você realizou também é transformado em calor. Tudo bem? É por isso que tinha um professor meu que ele dizia o seguinte, que quando, às vezes o cara mora no kitnet, né? Tá quente, comprou um ventilador e ele quer resfriar o kitnet, aí ele abre a porta da geladeira, certo? Para resfriar o quarto, né? Só que não resfria, né? Jamais vai resfriar o quarto. Por causa disso aqui, tudo bem? Porque o que a geladeira está resfriando, certo? O que a geladeira está resfriando de um lado, né? Então vamos lembrar aqui, ó. A geladeira, tudo bem, ó? Vou botar aqui a geladeira. Está de porta aberta aqui, certo? Ó, a porta aberta, né? Aqui é onde está as prateleiras da geladeira, certo? Então, o que acontece? Você resfria aqui dentro da geladeira, tá? E você joga calor para a geladeira exatamente naquela serpentina que tem aqui atrás, né? Aquela serpentina da geladeira é o que faz, né? Com que o gás jogue calor para fora da geladeira, certo? Mas o que acontece? De um lado você está resfriando, esse lado aqui você está resfriando. Esse outro aqui você está esquentando. Sendo que o que você está esquentando, né? Ele está recebendo o calor mais o trabalho, tá? Esse calor que você está esquentando, né? Esse calor aqui, é o calor que você retirou para resfriar, mais o trabalho da energia elétrica, tá? A energia elétrica forneceu aqui que está ligado na tomada. Tudo bem? Ou seja, então você não vai conseguir, né? Então aqui você retira calor, tá? Então aqui você retira o calor Q, só que aqui você está esquentando. De um lado você está retirando calor, do outro você está esquentando. Então, ou seja, você não vai conseguir resfriar um quarto abrindo a geladeira, certo? Abrindo a porta da geladeira. Né? Você vai esquentar, na verdade. Todo a energia elétrica que você está gastando está servindo para esquentar o quarto. Então, na verdade, isso aqui está servindo como um aquecedor elétrico do que como um refrigerador, tá? Então, a geladeira ela só funciona se tiver de porta fechada, né? Porque se ela tiver de porta fechada, aí sim, ela resfria o que está aqui dentro e esquenta o que está aqui fora, tá? Certo? Esquenta através da serpentina dela, certo? Então, da mesma forma, o refrigerador ele tem uma eficiência, né? Como você calcula a eficiência? Certo? Como é que você calcula a eficiência? Também é benefício dividido pelo custo, né? Qual o seu benefício? O seu benefício é o quanto você consegue resfriar, certo? Qual o seu custo? É o trabalho que você forneceu. Então, agora, ó, a eficiência de um refrigerador térmico que a gente calcula assim, certo? É diferente, né, da eficiência da máquina térmica, tá? Do ponto de vista termodinâmico, né, como é que é o ciclo de um refrigerador térmico? É literalmente o contrário de uma máquina térmica, certo? Então, vamos lá. A máquina térmica, falei para vocês que é um ciclo fechado, tá? Falei que todo ciclo fechado é uma máquina térmica. Na realidade, não está 100% correto. Vai depender de como é que o ciclo é percorrido, certo? Então, se o ciclo for percorrido no sentido, esse sentido aqui é o horário, né? Aqui os ponteiros faz assim, né? Então, no sentido horário, a gente diz que é um motor térmico, certo? Aqui é um motor térmico. Mas se o ciclo for seguido no sentido contrário, tá? Então, em vez de ser daquele jeito, é no sentido anti-horário, certo? Aí aqui ele vira um refrigerador do térmico, certo? Porque o que acontece? Ele recebe trabalho, tudo bem? Então, receber trabalho é um trabalho negativo, né?
E, de fato, nessa região aqui, eu falei para vocês, pessoal, o trabalho aqui é exatamente igual à área. Certo? Já nesse caso aqui, se você calcular o trabalho, você vai ter um trabalho negativo. Então, o trabalho agora vai ser igual a menos a área. Por que é negativo, né? Porque vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, eu estou diminuindo o volume. Quando eu diminuo o volume, trabalho negativo. Aqui o trabalho é igual a zero, aqui eu aumento o volume, trabalho positivo. E aqui trabalho é igual a zero. Só que o trabalho negativo é maior do que o trabalho positivo. Então, o saldo é sempre negativo. Esse trabalho negativo significa o quê? Que ele está recebendo o trabalho. Certo? Ele está recebendo esse trabalho. Você precisa vir de energia de fora, fazer o motor, o gás rodar aqui no meu ciclo, para poder resfriar o meu sistema. Tá? Então, todo e qualquer motor térmico, se eu botar para funcionar no sentido contrário, ele vira um refrigerador térmico. Certo? Então, por exemplo, existe o refrigerador de Carnot, tá? Existe o refrigerador de Carnot. Certo? Aquele mesmo ciclozinho lá, assim, ó. Se eu botar para percorrer no sentido contrário, eu tenho o refrigerador de Carnot, certo? Que é o refrigerador também que eu tenho maior eficiência. Também tem como a gente calcular também, certo? O refrigerador de Carnot. Não quero calcular agora, porque senão a gente vai ficar muito tarde na nossa aula, certo? E da mesma forma que existe a segunda lei para o motor térmico, existe a segunda lei para refrigerador térmico, tá? É equivalente, é uma forma equivalente. A partir de uma você consegue deduzir a outra, certo? A gente chama que é o enunciado da segunda lei para refrigeradores, né? O enunciado da segunda lei para refrigeradores, ele fala uma coisa muito simples. Ele diz que não existe uma geladeira que funcione automaticamente, certo? Não existe uma geladeira que funcione automaticamente. Ou seja, você sempre tem que fornecer trabalho, certo? Você sempre tem que fornecer trabalho para conseguir resfriar alguma coisa. Né? Você não consegue resfriar alguma coisa sem fazer trabalho. Né? Por quê? Porque o natural das coisas é esquentar. Né? Se você pega num copo, o copo está quente, a sua mão vai ficar quente também. Então, o natural é a temperatura se distribuir. Não vai acontecer do copo retirar calor da sua mão e resfriar a sua mão. Né? Um copo de café quente não vai acontecer botar a mão lá e resfriar a sua mão. Isso não acontece. Tudo bem? O natural o que é? É as coisas esquentarem. Né? Então, se você quiser que as coisas corram no sentido contrário, né? Ou seja, você quer resfriar uma coisa que já é fria, você precisa fornecer trabalho. Isso é o que diz a segunda lei da termodinâmica para refrigeradores. Certo? E observe, né, que isso tem tudo a ver, né, com aquilo que eu falei, com o que é o processo natural das coisas, tá? Então, o processo natural é o que? É o calor fluir da fonte quente, né? Aqui é a minha fonte quente para a fonte fria, certo? O natural é que o calor fizesse assim, certo? É um copo de café esquentar a minha mão, né? Mas se eu fornecer trabalho, tem como, se eu botasse um motor, né, um refrigerador para funcionar entre a minha mão e o copo de café, eu poderia resfriar a minha mão e esquentar o copo de café. Só que para fazer isso, eu tenho que ir contra o processo natural. E contra o processo natural, eu tenho que fornecer trabalho. Tá? Então, a segunda lei diz isso. E para você ir contra o processo natural, você tem que fornecer trabalho. Certo? E, né, a segunda lei, né, na verdade, a gente consegue, como eu falei para vocês, são dois enunciados equivalentes, um leva ao outro. Né? Não existe máquina térmica com eficiência maior do que a eficiência de Carnot, certo? E não existe um refrigerador térmico, certo? Cuja a função seja simplesmente retirar calor da fonte fria e fornecer para a fonte quente. Né? Mesma coisa para a máquina, né? Não existe uma máquina térmica cuja função seja simplesmente receber calor e transformar tudo isso em trabalho. Né? Esses são os dois enunciados da segunda lei. Certo? Isso tem tudo a ver com o que a gente chama do processo, do caminho natural das coisas, tá? Do caminho natural. Né? Isso tem tudo a ver com a grandeza
que a gente conhece como entropia. Certo? Entropia. O que acontece? Ou seja, através da termodinâmica, né, a segunda lei, ela estabelece que existe o processo natural das coisas. Né? Então, o processo natural é o quê? A fonte quente esquentar a fonte fria. Você nunca vai ver a fonte fria, certo? Aliás, ficar mais fria, né, quando está em contato com a fonte quente. Né? Então, o processo natural, que é a fonte fria, ela não vai resfriar, a fonte fria ela vai esquentar. Certo? Então, ou seja, a segunda lei estabelece que existe um caminho preferencial, uma direção preferencial. Observe que em termos de energia, né, em termos de energia, é equivalente, tá? Então, tanto faz, desde que a energia se conserve, né? Desde que a energia se conserve, poderia acontecer, né? Posso deixar o trabalho igual a zero, né? Então, ou seja, e toda a quantidade de calor que eu retiro da fonte fria, eu dou na fonte quente. Isso aqui, energeticamente, não está errado. Ou seja, a primeira lei ele não proíbe isso. Então, o que proíbe é a segunda lei, tá? Então, a segunda lei é o que cria, isso é o que cria que a gente chama da flecha do tempo, certo? Ou seja, existe uma ordem preferencial das coisas, tudo bem? E está relacionado com a grandeza que a gente chama de entropia, certo? O que é entropia? Assim como a gente define o trabalho, né, através de uma integral, PTV, certo? A entropia ela também é definida de uma integral, certo? Só que ela tem uma propriedade importante. A entropia a gente define através dessa integral aqui, dq, dt, e ela tem uma propriedade importante. Qual? Ela não depende do caminho. Certo? Diferente do trabalho, né, que o trabalho depende do caminho. Né? Você resolve essa integral aqui, ó. Se você fizer assim, dá uma área, né? Você calcula um trabalho. Se for assim, dá outra área, é outro trabalho. A entropia não. A entropia, a variação desse ponto para cá, é a mesma independentemente do caminho. Certo? A gente consegue deduzir isso a partir do ciclo de Carnot. Tá? Você consegue deduzir que isso aqui é verdade para o ciclo de Carnot, certo? E por ser verdade no ciclo de Carnot, você consegue deduzir que vai ser verdade para todos os ciclos fechados. Tudo bem? Todos os ciclos reversíveis fechados. Certo? Então, é uma função muito importante. Tá? E aí a gente consegue enunciar a segunda lei da seguinte forma, que a entropia, certo? Também é outra forma equivalente, né? A forma equivalente do motor ou a forma equivalente do refrigerador. A entropia em qualquer processo termodinâmico isolado, tá? Ou seja, em que não há troca de calor, ou fica igual a zero ou aumenta, certo? Onde ele é igual a zero para os processos que a gente chama de reversíveis, certo? E ele é maior do que zero para os processos que a gente chama de não ou irreversível, né? Irreversível. Certo? O que são esses processos reversíveis e irreversíveis? Eu já falei um pouquinho, né, quando a gente estava falando sobre o trabalho, mas os processos reversíveis, basicamente, são aqueles processos em que a todo momento a minha substância está em equilíbrio termodinâmico, certo? E aí é que onde eu falei, né? Aquele processo isotérmico, por que ele tem que ser lento? Porque a todo momento você tem que obedecer aquela equação, PV igual a nRT, todo momento. Só que se você fizer uma mudança brusca, né, por exemplo, se eu pegar uma seringa e empurrar de uma vez a seringa, naquele processo ali de que eu estou empurrando uma mudança brusca, o PV não é igual a nRT, tá? Por quê? Porque muitas vezes a temperatura nem é bem definida. Às vezes a temperatura de uma parte do gás é diferente de outra. Às vezes a pressão de uma parte do gás é diferente da outra. Certo? Então, durante o processo, você não consegue obedecer aquela lei, PV igual a nRT. Se for um processo muito abrupto, a gente chama de processo irreversível. Certo? Já se for um processo reversível, né, um processo que a todo momento ele está em equilíbrio termodinâmico, certo? Então, que a todo momento a equação de estado é obedecida, né, então, que é feito lentamente, certo? A gente chama de um processo reversível. Certo? Naturalmente, as coisas da natureza, né, a gente pode dizer que o processo reversível é apenas uma aproximação, né? Não existe um processo reversível perfeito. Todo processo, ele
você primeiro modifica o seu sistema e depois ele entra em equilíbrio, né? Então, ou seja, a gente pode dizer que todo o processo da natureza é irreversível. Na verdade, o processo reversível é apenas uma aproximação, né? Igual como a gente faz na mecânica, muitas vezes a gente considera esse sistema não tem atrito, por exemplo. Então, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, existem processos, né, como se não tivesse atrito, então é como se fosse um processo reversível. Tudo bem? Então, qual seria o limite, né, do processo reversível? Quando você é feito lentamente, por isso que eu falo um processo quase estático. Né? Então, esses processos quase estáticos reversíveis, a gente demonstra, né, saindo do enunciado da segunda lei, que a entropia vai ser igual a zero. Certo? Desse processo. Mas se ele for irreversível, certo? A entropia aumenta. Certo? O que acontece na prática? Na prática significa dizer que, como no nosso dia a dia todos os processos são irreversíveis, certo? Então na prática o que acontece é que a entropia do universo sempre está aumentando. Tá? Inclusive, né, existe o que a gente chama da morte do universo. O que é a morte do universo? É quando a entropia aumentar para o valor máximo dela. Certo? Quando a entropia aumentar para o valor máximo dela, não vai ter mais não vai ser mais nenhuma reação. Certo? Porque não tem como mais aumentar a entropia. Então, quando chegar esse momento de máxima entropia, o universo ele vai estar não vai ter mais nada, né? Na verdade, a vida já deixou de existir há muito tempo, né? Porque se aumentar muito a entropia aqui na Terra, não tem como ter vida, tá? Então, vai simplesmente estar toda a informação, né? A gente vai perder toda a informação de tudo. Não vai existir planeta, não vai existir nada. Vai ser só um universo todo uniforme, certo? Isso seria a morte do universo, né? Quando chegar no máximo de entropia, tá? Uma coisa interessante, quando você estuda estatística, né? Você vê que a entropia ela está relacionada com o que a gente chama da desordem do sistema, certo? O que é uma desordem do ponto de vista estatístico, né? E a ordem do ponto de vista estatístico? Desordem e ordem está relacionado o número de estados que os átomos podem ocupar, tá? Então, ou seja, o que acontece? Quando você tem um gás, né? Esse gás ele pode estar em várias posições e ter várias velocidades diferentes, certo? Ele não pode ter todas as posições, todas as velocidades possíveis. Por quê? Porque ele tem que estar limitado, né? Que a energia total dele é igual à energia dele, né? O NCV vezes T. Ele tem essa energia total. Só que com essa energia total, o gás ele pode ter várias velocidades diferentes e várias posições diferentes. Certo? Então, a gente diz que ele pode ocupar vários estados diferentes aqui. Certo? E aí, o que acontece? A entropia, na verdade, é uma medida, certo, do número de estados que podem ser ocupados, certo? De estados que podem ser ocupados. Então, por isso que a gente disse que ela mede a desordem. Por quê? Quanto maior a entropia, mais estado pode estar ocupado no meu sistema. Ou seja, ele pode estar de várias configurações diferentes. Eu não consigo dizer qual é. Tá? Ele vai ter uma probabilidade de estar em cada um. Certo? Mas se por acaso a minha entropia fosse bem pequenininha, meu sistema só podia estar em 1, 2 ou 3 estados. Então, eu tenho uma entropia bem pequena. Certo? Então, a entropia, ele mede o número de estados que a gente chama acessíveis. Certo? E ele está relacionado com a desordem. Né? Então, ou seja, o que a segunda lei diz? A segunda lei é que a natureza tende sempre a aumentar a desordem. Certo? Sempre tende a aumentar a desordem no sistema, né? Certo? Ou seja, você sempre vai rasgar o papel, né? Mas você nunca vai ver o papel rolando de novo. Certo? Então você aumentou a desordem, né? Ele pode ocupar um maior número de estados ali. Certo? Deu para entender isso aí? Bom, eu não posso entrar em muitos detalhes, né? Porque eu precisaria falar um pouco de física e estatística, né? Para a gente entender um pouco mais da entropia. Mas essa é a ideia geral, né? Ela mede o número de estados acessíveis, certo? Quanto mais estados, significa mais desordem. Quanto menos estado, mais organizado. Ou seja, você sabe que ele está em alguns estados diferentes, certo? E a segunda lei, né? A gente vê que a entropia, né? A desordem do universo, ela sempre aumenta, certo? Uma lei que a gente
que a gente descobriu, né? Nunca a gente viu um sistema fechado em que a desordem diminua. Ou ela fica a mesma, ou sempre aumenta. Certo, pessoal? Bom, então vamos fazer o seguinte. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Na verdade, hoje a gente terminou todo o conteúdo de termodinâmica, né? Finalmente conseguimos terminar todo o conteúdo, né, da disciplina, certo? E lembrando, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode tirar da lista, tá? Tanto na aula quanto no WhatsApp, né? Ou no Classroom, tá ok? Então, a Larissa, vai sim, Larissa, vai até domingo, tá? Pode entregar a prova até domingo, certo? A atividade, certo? Boa noite, Gabriel. Até, acho que a gente se encontra lá no IFCE próximo ano, né? Eu não vou ser mais professor de vocês, mas próximo ano a gente se encontra lá.